Eu queria ver com o senhor depois. Eu sei que a aula hoje não é de estágio, mas se o senhor puder depois, lá no final, me orientar em umas coisas que eu estou em dúvida. Na verdade, que a última aula eu não conseguia, eu entrava e saía, entrava e saía. Por causa da minha internet, eu não conseguia acompanhar, então eu estou bem perdida. Tá. Só o que eu consegui até então, que eu falei com a Arlete para ver se eu podia fazer lá. Ela me deu ok. Eu só não sei o que eu vou fazer. Eu tô meio perdida com isso e meio perdida nas aulas, né? Nas orientações que o senhor deu em. Eu tenho que marcar o horário também, né? Eu não. Nisso aí também eu tô perdida, não sei como é, o que é pra fazer. Tô fora da casinha, senhor, me ajuda. Tá, então vamos fazer o seguinte, tá? Depois que terminar a aula, eu vou orientar a Raquel e vocês, que a Raquel tá iniciando hoje com a gente, tá? E aí vocês ficam juntas ali, tá bom? Tá bom, pode ser então. Obrigado, prof. Boa noite, Natália. Então tá, minha gente, a Natália chegou e a Raquel, seja bem-vinda à nossa turma. E a gente vai primeiro, tá? Eu quero falar sobre a questão do TDE, tá? Hoje eu vou colocar só uma informação na aula, não vou colocar TDE novo hoje, porque eu vou reexplicar a questão do mapa que eu pedi para vocês ali sobre behaviorismo, tá? E aí o prof vai explicar, e aí eu já ampliei o prazo para o dia 25 de agosto. Então, aí eu acho que fica melhor assim, e até foi bom, porque como eu sabia que entraria, né, uma colega nova, até para mim hoje conseguir retomar, tá? Então, a primeira atividade que a gente tem avaliativa é essa semipresencial que eu encerro dia 25. Então, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês agora, como é que vocês vão, na verdade, fazer esse mapa, tá? Conseguem ver uma apresentação? Ô, André, tá dando para ver? Sim. Tá, valeu. Meu áudio tá demorado, eu tô na 3G aqui, mas tá assim. Tá bom. Então, assim, olha só. Como a gente está trabalhando com 3 linhas, né? Que é o humanismo, o cognitivismo, e eu acho que lá o comportamentalismo é o mesmo behaviorismo, tá, gente? Então, ele pode ser chamado das duas ideias. Vocês não vão conseguir fazer um mapa que interligue muito eles. Na verdade, é muito difícil que eles se interliguem, né? Porque eles são bem diferentes. A Raquel, a gente começou estudando na primeira aula, assim, as direções da educação, tá? Então, a gente começou trabalhando com essas 3 correntes, assim, para ir entendendo, né? E eu solicitei uma atividade que eles fizessem um mapa, né, conceitual dessas 3 teorias, assim, vamos dizer assim, dessas 3 correntes de educação, né, e comportamento, enfim. Porque, olha só, o comportamentalismo aqui, tá, que é o de Skinner, né, ele é controlado por suas, né, consequências. Então, tudo aquilo que eu proponho, né, vai ter uma reação, e essa reação, de acordo com o comportamentalismo, ela tem um padrão, né? Principais autores, né, Skinner, Thorndike, Pavlov e Watson, tá? Então, são os principais autores, né, dessa corrente. Depois a gente tem o cognitivismo, né, que trabalha com Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner, né, que o conhecimento é construído, que eles dizem que eu construo o conhecimento. Então, tu pode ver que já é bem distinta, bem diferente do comportamento, né, do comportamentalismo. E, por último, a gente tem o humanismo, né, que o humanismo, né, traz que eu também, né, tenho pensamentos, sentimentos e ações, e que isso tudo está integrado, né.
e alguns autores, né, citados mais importantes, Rogers e Nowack. Então, vocês não vão conseguir fazer um mapa conceitual interligando os três, então não se preocupem com isso, né? Coloquem as três correntes ali e coloquem características, né, de cada uma. Ponto. É um primeiro exercício que vocês vão fazer sobre isso, tá? Não tentem ligar, porque a gente até vai conseguir ligar futuramente, mas é muito complicado porque elas são bem diferentes, tá? Então isso fica bem combinado assim, tá? Não se desgastem para tentar interligar isso, tá? Mas depois eu volto lá e volto na atividade. Bom, primeiro, né, desejar para vocês aí que a gente tenha uma noite boa aí e que a gente consiga estar entendendo, né? Lembrando que o objetivo dessa disciplina é entender o processo avaliativo, né? Entender tudo que nos rodeia enquanto a avaliação, né? E para isso, né, vocês podem ver que o título da minha aula aqui está Sociologia na Educação. A gente vai trazer um pouquinho essas questões sociais, tá? Para dentro. Ah, uma outra coisa. Quando a gente fechar quando vocês fecharem o mapa, eu vou trazer de novo as três teorias, né, as três correntes, e vou fazer um fechamento bem teórico com vocês ali, mostrando a importância, o que cada um, né, traz para a educação. Mas só para vocês ficarem tranquilos que a gente vai retomar todos esses conceitos. O porquê que eu fiz isso agora, tá? Eu fiz isso agora realmente para vocês revisitarem, né, entrarem a fundo e realmente estudar sobre o tema, tá? Vocês sabem que dentro da educação a gente tem um problema, né, do behaviorismo, porque as pessoas têm uma crítica, assim, né, com a questão, com a corrente do behaviorismo, e a gente tem que entender que para nós, enquanto educação, vamos dizer assim, tradicional ou escolar, a gente não pode usar muitas técnicas tradicionais, mas a gente tem pontos dentro da educação que a gente tem que usar, né? E aí a gente vai falar em uma determinada aula lá sobre essa questão da inclusão, né, dos autistas, né? Então, assim, culturas, né? A diversidade cultural é um fato que exige de instituições e atores sociais a viabilização de instâncias de diálogo entre as culturas. Gente, primeiro, a gente tem que propor dentro da escola, tá, essa possibilidade das diferentes culturas serem aceitas, tá? A gente tem que quebrar, tá, estereótipos como exclusão, a própria questão do bullying, né? A questão, sim, de preconceito racial, preconceito socioeconômico, né? Preconceito cultural, sim, né? Então, isso é uma das primeiras situações que a gente tem que estar atento no processo de ensino-aprendizagem, seja na escola, seja na clínica, seja na empresa, em qualquer lugar. A gente tem que preparar esses ambientes para aceitarem as diferentes culturas, tá? Então, assim, é um primeiro ponto, né? Não é futilidade, a gente está sempre citando essa questão, porque a gente ainda vive em um país preconceituoso, né? Um país bem racista, né? Um país assim que tem muito problema em aceitar as diferenças, né? Eu vou parar um pouquinho de apresentar porque eu quero fazer alguns questionamentos para vocês, tá? Principalmente, tá? Como a gente vai caminhar para um processo de avaliação da escola, dos saberes, a gente tem que cuidar para alguns vícios, alguns jargões, né? Que a gente ainda insiste, né? Algumas piadas que são bem, né, preconceituosas, né? Por exemplo, quando alguém não faz um trabalho bem feito, né? A gente fala assim, fez nas coxas, né? Pesquisem a origem dessa expressão. Pesquisem. Vão lá no Google, vocês enquanto professores, e pesquisem, né?
fazer nas coxas. Eu só quero que vocês, assim, né, pesquisem isso, tá? E aí depois a gente vem por terra todas as questões, né? O que a Renata coloca, né? Sim, essa expectativa, né, atirando por cima, né, Renata? Porque a nível mundial ela é menor, né? Então, é isso que a gente tem que começar a se preparar, porque a gente é gestor de ambientes educativos e a gente tem que fazer esse... mas eu sou professor de matemática, eu não tenho que me envolver com isso. Tenho que me envolver sim, eu sou professor, né? Eu tenho que estar à frente desse processo, né? Então, assim, algumas expressões a gente tem que começar a eliminar, né, do nosso vocabulário, a gente tem que limpar, a gente tem que se reciclar. A gente ainda tem alguns vícios de família, alguns vícios familiares, tá? E isso, né, a gente acaba externando, e se a gente vê, né, algum aluno ainda cometendo isso, a gente tem que ser gestor dessa situação, tá? Então, assim, o primeiro ponto, né? Exatamente, Renata, exatamente. Vocês vão ter um trabalho comigo que vocês vão buscar vários ditados assim que eu tenho selecionado para vocês buscarem a origem, né? E que a gente não deve reproduzir, né? Então, são fortes, né? São coisas bem fortes que a gente acaba reproduzindo, né? Então, primeiro ponto, tá? O professor, ele tem que sim ter uma linguagem limpa, né? Uma linguagem que não aceita esse tipo de discurso na sala de aula. Por quê, gente? Hoje é essa piadinha. Amanhã é a piadinha com a aprendizagem daquele aluno que não consegue tal nota e começa a competição de nota, começa isso, começa aquilo. Daqui a pouco está dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente tem que ir limpando essa linguagem, tá? Esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês. Para fazer uma boa avaliação, para te ter um bom processo de ensino-aprendizagem, a gente tem que já começar aí limpando essa linguagem, né? Então, isso é o primeiro ponto, tá? Para vocês, assim. Vocês devem ouvir muitos ditados, né? E se eu pedisse uma lista aí, vocês ficariam muito tempo falando, né? Então, a mesma coisa que a gente tem nas universidades, né? O preconceito com bolsistas, agora um pouco menos, mas ainda existe muito isso, né? Oi, Flávia, boa noite. Então, seguindo aqui, depois eu vou abrir um momentinho de fala aí pra gente, lembrando, tá? Sempre quem for falar, né? Dá uma pausada na voz aí para não arrebentar com as gurias e com a Vitória. Então, vamos lá. Bom, então a gente já sabe, né? Temos que respeitar e potencializar, tá? Olha só. Conhecimento escolar, tá? Na pesquisa contemporânea sobre ensino de sociologia desenvolvida no país, tá? O conhecimento escolar permanece como problema ainda pouco explorado, tá? E aí eu pergunto para vocês, né? Por que que o problema escolar, né, ele é pouco explorado? Por que que a gente não tem interesse em melhorar os processos de ensino e aprendizagem, principalmente envolvendo a área das ciências humanas? Vocês conseguem me responder? Pode abrir o microfone para falar, tá? Quando vi o vídeo, vi vários ditados e significados, fiquei apavorado. Prof, repete a pergunta, por favor. Por que que existe pouca preocupação em melhorar o processo de ensino e aprendizagem nas ciências humanas? Agora pegou, porque eu queria saber da pergunta, mas não sei a resposta. Difícil, hein? Deu um nó no cérebro nessa pergunta agora. Difícil, né? Eu acho que é bem difícil, até porque a gente não sabe determinar o que é isso. Tá. Vou melhorar. Eu mesmo, se eu tivesse que falar,
com essa palavra aí que tu me perguntou, eu acho que eu não conseguiria responder mesmo essa pergunta. Talvez de uma outra forma, não sei. Tá. Primeira situação, você sim tem que conhecer o que é ciências humanas, mas claro que vocês sabem que na didática eu tenho que mudar. As ciências humanas não é a área da biologia? Não. Acho que seria filosofia e sociologia daí, né? É na área das Isso. humanas. Exato. Seria esse lado mais humano, filosofia, sociologia, essas coisas que a gente remete mais à sociedade e a nós, né? Mas a pergunta do prof me deixou meio assim confusa com o que responder. Prof, a minha dúvida é a mesma que a das gurias, mas de qualquer forma eu vou tentar responder pelo que eu acho que é. Porque é bem quase que uma questão política. Se nos derem conhecimento, a gente pode mudar e transformar tudo que eles não querem. É que, na verdade, se a gente fazer o aluno refletir, porque a filosofia quer que a gente reflita, né? Se a gente começar a trabalhar essa parte filosófica, social, essa parte humana, como a gente fala, se a gente começar a trabalhar isso todos os dias na escola, as pessoas terão um outro pensamento. E politicamente, ninguém quer isso, né? Lá em cima, no caso, né? Que as pessoas pensam e reflitam sobre... Falou, Dani, eu não te ouvi, estava bem baixinho. Fala de novo. No caso, para as pessoas não pensarem e refletir sobre a questão política e questões do país. Imagina a quantidade crítica. Tá? Acho a filosofia... Acho que isso faz parte do projeto de boicotação da educação. Tá. E por que os pedagogos não se preocupam em trazer essas discussões para a sala de aula? O porquê que existe essa acomodação do professor também, e não só do sistema? Que gera incômodo, sair da zona de conforto, né? Aí na vai ser verdade, complicado, são muitas ideias junto. Claro, tu vai ter que trabalhar. Eu acredito assim, quando tu vai, imagina só na filosofia, né? A gente vai abrir uma porta, uma janela dentro da nossa sala de aula e nós vamos ouvir diversas opiniões. Nós vamos ter que trabalhar com isso, a gente vai sair da nossa zona de conforto, a gente vai ter que trabalhar com, né, a diversidade total do pensamento ali da galera, e talvez a gente vai ter que incentivar mais, porque talvez a gente não vai ter resposta nenhuma, sair totalmente da zona de conforto. Eu acho que as pessoas, elas não... Eu mesmo não tive. Eu até tive a matéria, mas eu nunca tive isso. Sociologia, filosofia, eu nunca tive isso na escola. Saíram muitas coisas assim que a gente tá num viés bem... A gente vai partir de um ponto de partida primeiro, tá? Nós, que somos habilitados em pedagogia, ou quem está aqui que também é da licenciatura em psicologia, né? O nosso material de trabalho é humano. O nosso recurso é humano. A gente trabalha, né, com material humano. Bom, e aí a gente acaba sendo direcionado por trabalhar quase que somente, né, com ciências exatas. Porque hoje a gente está tendo um retrocesso no Estado, que se aumentou a carga horária de matemática e português, né, 7 períodos de matemática e 6 de português, né? E filosofia e sociologia foi reduzido lá adiante, e a ideia é reduzir cada vez mais, porque, assim, são ciências que nos ajudam a pensar, né, no eu, no ser social, aquilo que eu posso, por exemplo, assim, projetar a minha vida e ajudar outras pessoas a projetarem a sua, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é, sim, se inteirar dessa questão das ciências humanas. É a primeira coisa que vocês têm que fazer, tá? Oi, Pamela, pode falar? Prof, agora tu abriu, eu queria te perguntar uma coisa. Em algumas escolas eu vi que está tendo projeto de vida. Isso seria dentro da área da filosofia e da sociologia? O que é isso que eles estão fazendo? Eu vi que algumas escolas estaduais estão tendo isso de projeto de vida. Tá, olha só, é uma porta de entrada da BNCC e eu acho que é por aí que a gente vai ter que pegar para trabalhar, principalmente as ciências humanas, tá? É sim, Pamela, tu tá completamente com razão. A questão do projeto de vida, e hoje,
Casualmente, eu vou trazer aqui na apresentação isso, tá? Que partem lá das competências da BNCC, e sim, é a porta de entrada para a gente trabalhar o teu projeto enquanto ser, né? Porque Sim. sempre, né? E sempre a gente pensa uma coisa, né, Pamela? O que tu quer ser quando crescer? A gente sempre vai linkar a profissão, mas a gente não tem que linkar a profissão. A gente não é somente aquilo que é profissão, né? Então, assim, isso, né, isso é uma coisa que a gente vai tentar começar a entender hoje, né? O que é o projeto de vida, né? Tá. Não E é... assim, prof, a Hum. filosofia e a sociologia, ela ficou dentro disso? Ou isso é uma matéria à parte? É uma disciplina à parte, tá? O Tá. projeto de vida veio, né? Não, prof, eu tô te perguntando porque assim, ó, eu não sei se em todas as escolas, né, funcionam. Deve ter alguma que é bem legal, só que eu notei que, né, onde eu vi, parece que não tá funcionando, assim, trabalham artes, trabalham coisas assim de, sabe? Que eu, pelo nome da disciplina, eu acho que seria uma disciplina isso, fugiu, sabe? Daí por isso que eu tô te perguntando se essas matérias das humanas, elas estão dissolvidas dentro desse projeto de vida ou é uma matéria à parte? Essa era, Não, assim, a minha não, dúvida. ela é uma disciplina à parte, sim, tá? Ela não vai substituir. Qual é a nossa luta agora, tá, Pamela? Eu vou falar assim enquanto gestor do Estado, tá? A nossa luta agora é com que os diretores entendam que eu tenho que colocar professores que trabalham nessa linha mais humanista, né? E não coloque qualquer professor que está sobrando, eu vou colocar em projeto de vida. Mas ela Tá, é uma entendi, disciplina à prof. parte. Entendi. Entendi que é uma disciplina à parte para trabalhar o eu do futuro. Isso, Isso, entendi. E a filosofia e a sociologia ainda existem, mas bem reduzidas. exato. Oi, Rê, Isso. pode falar. Não, prof, é só para Oi, Renato, falar pode ali que, falar. no caso, a minha irmã está tendo um projeto de vida e o professor que dá é o professor de educação física. Ou seja, prof, conseguiu me ouvir? Consegui. É isso que a gente... Eu ouvi agora. Oi? Deixa eu ouvir, tá? Isso que a Renata colocou agora é a luta que a gente está agora, né, gente, para a gente colocar realmente pessoas, né, que tenham essa capacitação de trabalhar com projeto de vida, tá? Então, essa é o ponto de partida, tá? Então, assim, olha só. Aí a gente fala um pouquinho sobre conhecimento escolar, né? Conhecimento escolar é um campo polêmico da pesquisa, né? São várias correntes teórico-conceituais, né, que marcam, né, o conhecimento escolar. Por que vocês estão estudando, né? Tá. Voltou agora? Consegue falar? Então, assim, a gente, né, tá entendendo um pouquinho ali do behaviorismo, das três correntes, tá? Para vocês se localizarem, assim, no que a gente está vivendo enquanto movimento de educação. Foi muito bom o exemplo da Pamela, tá? Antes de eu trazer aqui um pouquinho sobre sociologia, como surgiu esse assunto, eu vou passar para cá, tá? Para a gente, quem não ouviu falar ainda do projeto de vida e tudo mais, tá? De onde é que isso surge, tá? Surge lá das 10 competências da BNCC, tá? Nós temos 10 competências gerais da BNCC, tá? E para mim, você sabendo elas, os códigos depois a gente tem pronto lá, é só buscar, mas você sabendo que a gente tem amparo para trabalhar, né, essas 10 competências, e por isso que eu digo, a autonomia do professor em trabalhar isso, tá? Então, a gente tem essas 10 competências. O que eu fiz? Eu fui lá, peguei essas 10 competências e retirei aquelas que falam sobre o ser, sobre o eu, sobre o ser social. Retirei para cá. Por exemplo, tá? A competência 6, lá da BNCC, tá? Essa apresentação eu já deixei para vocês no aula, tá? Por exemplo, trabalho e projeto de vida. Né? O que ela é, né?
ela é para valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências, é para te experienciar a vida, para entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Gente, existe um documento maior, que é um documento nacional, que não tem nenhum governo que diga que tu não possa trabalhar em sala de aula, tá? Então, assim, vocês estão amparados pela BNCC. Quando a Pamela quer trabalhar alguma coisa de questão humanista, de questão social, e alguém questionar, ela tem que estar com isso pronto, embasado, né? Para te mostrar que, olha, eu tenho um amparo, eu estou na BNCC, eu estou trabalhando a base, esse é o documento que nos regimenta. É isso que eu estou batendo o pé com os professores, né? Ah, mas a minha diretora e minha supervisora não quer que eu trabalhe. Gente, não existe nada maior que a Base Nacional Comum Curricular. Ah, Felipe, ela serve só para os pedagogos? Não, para quem vai trabalhar com licenciatura em psicologia, qualquer licenciatura, né? Ela trabalha. E o que essa competência 6 traz, né? O quem eu sou, quem eu quero ser e o meu papel no mundo. Ela é uma narrativa de vida, né? E a gente tem que parar de pensar somente, né, na questão, por exemplo, da Pamela profissional. Não é só isso que nós somos, né? Nós também não estudamos só para ter um diploma e para ser um profissional. Nós estudamos também para adquirir, né, conhecimento, saber conversar, saber argumentar, saber avaliar, né? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Vocês têm que começar a colocar essas 10 competências embaixo do braço e ela é o amparo legal de vocês. A BNCC não substituiu a LDB. Ela não substituiu, né, o Plano Nacional de Educação. Ela não substituiu as diretrizes curriculares, tá? Então, assim, ó, isso é uma coisa que vocês têm que ter colado na parede do quarto, por exemplo. Porque é o que vai dar norte, por exemplo, para a Andréia pensar no projeto que ela vai fazer na escola, para o projeto que eu vou fazer na clínica lá, sobre tudo que envolve educação, é claro. Mas é isso que a gente tem que começar a entender, tá? Eu faço uma crítica muito forte quando as pessoas me perguntam, né? Ai, professor, eu não sei nada de BNCC. Tá, olha só. Tu não sabe o que é BNCC, ou tu não sabe os códigos dela. Os códigos nem eu sei decorar. Cada vez que eu vou usar, eu tenho que buscar. Né? Então, é isso que a gente tem que começar. Ah, eu não sei nada de BNCC. Bom, agora, se tu não vai pegar aquelas 10 competências que estão em uma folha, te apropriar delas, saber que elas existem, tá? É uma outra questão. Agora, eu não admito, né, dizer que eu não sei nada de BNCC. Não. Não podemos mais ter esse discurso, tá? Não podemos. Vocês vão pegar aquele documento ali, vão colar na capa com o caderno, vão dobrar, vão botar no porta-luva do carro, não sei. Tá? Mas a gente tem que começar a entender que essa base nos orienta. Gente, e as competências são fantásticas. Elas são fantásticas. Esse professor aqui que está falando para vocês, ele adquiriu liberdade depois que ele se apropriou das 10 competências. Tá? Então, assim, ó, pegue. Gente, ela é muito rica, né? Num dos trechos, assim, um dos livros que eu estava lendo, tá? Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é que eu quero que a Renata leia depois. Aprender a Ensinar, né, com Paulo Freire. É um outro autor que fala sobre Paulo Freire. Tá? Pode me trazer aqui? Posso. Tu vai amar. Terminei de ler hoje, tá? E ele na verdade, assim, ele não é Paulo, porque Paulo Freire é difícil de ler, né? Mas é uma... E assim, o que ele fala, né? Que a gente não pode ter... Na BNCC fala ali num eixo que é empatia, tá? A gente não pode ter excesso de empatia também, a BNCC fala. Por exemplo, né? A Ângela ajuda todo mundo, ajuda. Mas ela para um pouquinho para se ajudar, para cuidar do seu projeto de vida, do eu, né? Então a gente tem que cuidar, e a BNCC faz isso, ela traz isso, né, para nós, assim, explicando e tudo mais, né? Eu sempre digo, toda a licenciatura, né, todo curso que prepara profissionais para trabalhar com educação, obrigatoriamente tinha que passar
pelas 10 competências, tá? E eu vou voltar ali para a gente ver as 4 que eu selecionei e depois ouvir um pouquinho vocês, né? Tá, então, ó, a competência 6 fala bem isso que a Pamela estava perguntando, tá? Sobre o projeto de vida, tá? Não substitui as ciências humanas, mas ele é uma ferramenta a mais para a gente conseguir trabalhar. E, claro, muita gente está falando que é besteira, que não quer trabalhar, isso e aquilo, porque, né, gente? Quem está, de repente, dando projeto de vida nunca parou para fazer o seu projeto de vida enquanto pessoa, né? Sabe? Então, competência 6 da BNCC. A competência 8, tá? Autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Eu nunca vi um documento de educação trazer isso, gente. E a BNCC está trazendo, tá? Para quê? Cuidar da sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e, mais importante, a dos outros. Com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Gente, uma competência Tem dessa... que estar colado em todo lugar, né? Tem. Concordo contigo. Tem. Tu entendeu? Então, assim, ó, gente, é uma competência de uma base nacional comum curricular que ganhou vários prêmios no exterior, é uma base que vem sendo construída há muito tempo e ela nos dá o amparo para a gente trabalhar com isso e principalmente respeitar os nossos limites e tudo mais. Mas olha só, tu pegar uma competência dessa aqui, ela já é um tema de um projeto. Ela já é tema de projeto. Aqui se eu pegar, eu vou pegar a competência 8, eu vou montar um projeto. Ponto, né? Tu tem ali pronta a competência para te trabalhar ali. Aí o que as pessoas confundem? Tá, mas as habilidades, ok. Aí eu tenho essa competência, depois lá dentro da BNCC, ou eu vou trabalhar as habilidades para mim ter essa competência aqui, né? Porque eu tenho que ter certas habilidades, por exemplo, para ter autoconhecimento, autocuidado, né? Então, assim, ó, é uma competência fabulosa, 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 fabulosa. E tá linkada com o projeto de vida, tá ligada com o ser social, tá linkada com a avaliação, porque aqui, quando tu trabalha com autoconhecimento, por exemplo, tu também está avaliando a tua proposta pedagógica e teu trabalho pedagógico, né? Então, assim, ó, competência 8, tá? Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa no chat. Eu aprendi a escrever o projeto, depois procurar onde se encaixe. Concordo contigo, é assim que eu trabalho, né? Eu vejo que algumas escolas estão fazendo estudos por áreas do conhecimento. Sim, Lid, tu pode trabalhar com as áreas do conhecimento e dentro dessas áreas do conhecimento tu trazer as competências para ali, tá? Sem problema nenhum, tá? Então... Eu comecei a achar mais fácil, sabe? Depois que eu comecei a botar tudo o que eu penso no papel. Aí depois eu vou lá e penso, agora eu vou ver se o que eu penso eu posso fazer nessa turma e o que eu posso fazer com eles dentro daquilo ali e onde é que se encaixa. Sabe? Para mim, abriu muito a mente. Perfeito, né? E isso a gente vai, depois eu vou explicar para vocês um pouquinho, depois que eu tenho uma proposta que é mão na massa, mas depois eu explico para vocês. Competência 9, empatia e cooperação. Essa aqui a gente para um pouquinho até para a gente, né? Olha só, o quê? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução dos conflitos. Vou voltar ali, tá? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Para fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceitos de qualquer natureza, tá? Competência 9, tá? Eu, enquanto professor, enquanto gestor, eu sou um fiscalizador contra preconceitos. E eu tenho que exercer projetos de prevenção, eu tenho que trabalhar com a prevenção disso, tá? Quando eu tenho que trabalhar com alguma coisa que é curativa, que eu tenho que resolver, eu tenho sim que trabalhar com essa questão para as pessoas entenderem que quando eu exerço, quando eu tenho um preconceito, eu vou ter uma punição social, tá? Competência 9 da BNCC, tá? Já vem alertando isso há muito tempo, tá? Então, assim, ó,
A competência 9 é uma outra, assim, que a gente ficaria muito tempo, né, trabalhando, né, essa questão. A gente teve, né, na primeira aula inaugural, claro, da pedagogia, falar um pouquinho sobre os direitos humanos, né, porque eu resolvi trazer isso para vocês, porque se hoje a gente tem um pouquinho de direitos, né, muito sangue foi derramado na história para a gente ter isso, né? Então, assim, ó, a gente tem que começar a conhecer essas competências e levar essas competências para os nossos ambientes de trabalho. Isso tem que ser para ontem, tá? Então, assim, ó, tem muito professor que diz, lá vem a professora da BNCC. Sim, eu amo as professoras que só falam em BNCC. Eu amo, mas aquelas que praticam, né? Não adianta só tu saber, que nem assim, tem municípios que tem, todo mundo usa a numeração da BNCC nas atividades. Não significa nada. Não quer dizer que esse município está trabalhando com as 10 competências gerais. Não significa nada para mim, tá? O código da BNCC, como eu disse para vocês, para mim não significa trabalhar com a BNCC. Então, assim, ó, uma coisa a questionar aí. Competência 10. Responsabilidade e cidadania. O que, né? Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusíveis, sustentáveis e solidários, né? Então, assim, no passado, alguém não respeitou os limites, por exemplo, que a gente tinha de recursos naturais. E hoje vocês veem o que está acontecendo, né? O mundo afora aí está sendo tudo excluído, tudo devastado, enchentes, incêndios e tudo mais, porque a gente, na verdade, não trabalhou muito bem com essa questão da responsabilidade e cidadania lá atrás, tá? Então, assim, deixa eu ver, a Vitória me colocou aqui esse problema, o professor não sabia onde a punição social em causa das adolescentes. Ô, Natália, tu consegue pedir para ela explicar para ti? Acho que foi o que a Renata botou. Ah, foi. Foi a resposta para Renata. Tá, foi. Uhum. Obrigado, Natália. Direções não sabem disso, né? Tem criança em fase adolescente sofrendo. Aham, com certeza. Com certeza. Então, assim, tarefinha, né, para vocês, né? Vamos pegar as 10 competências, imprimir ou copiar no caderninho assim e saber essas 10 competências que elas existem, pelo menos, né? Então, e aí vem bem de encontro com o que a Pamela falou, né, sobre projeto de vida. Eu adorei que ela falou, porque veio de encontro com aquilo que eu pensei aqui, tá? De puxar aqui onde é que nós estamos amparados para trabalhar outras formas de avaliação, tá? Então, gente, Dolph, oi? quando tu lê e compreende a BNCC, tu fica pensando em quando a gente estava no ensino fundamental e médio, os professores não utilizam nada. Eu fiquei pensando, porque eu fiz um trabalho há pouco tempo sobre isso, no meu local mesmo de trabalho, né? E a gente faz projetos lá. Então, a gente utiliza muito a BNCC, mesmo sendo para inclusão. E eu fico assim apavorada, porque eu não consigo compreender como que os professores davam aula sem utilizar ela, que é uma base fundamental. Jennifer, eu também não consigo entender, né, como é que ainda, né, tem gente que pergunta, tá, mas o que é a BNCC? Gente, eu não consigo mais responder para um professor o que é a BNCC. Eu não consigo mais responder. Eu digo, ó, acesse e dá uma lida lá nas competências, porque eu não, né, então, e a gente, lendo as 10 competências, a gente fica assim, gente, apavorado com as barbaridades que a gente passou e tá vendo ainda, né, a gente ainda tá vendo, né. Olha só, mas para a gente chegar até hoje em discutir isso também no CC. Professor, só Oi? uma pergunta, tá? Falam tanto dos professores assim que não, como é que eu vou dizer, não se preocupam, não fazem as coisas, mas não existe algo que poderia tirar eles da escola? Que uma vez tem a tal avaliação que tem que fazer por ano, né, do professor. Uhum. E aí não teria como?
Ou ele ganhar uma punição, alguma coisa? É que assim, o que acontece, né, Dani? Tem essa questão da meritocracia, né, que se discute muito, né, que é essa avaliação por ano do professor. Mas aí tu acabaria avaliando o professor por uma prova, o que é contraditório, porque o professor, às vezes, que tem uma prática terrível, ele pode ir muito bem nessa prova, tá? Que é a tal meritocracia. O que acontece, Dani? Eu vou te falar como é que a gente elimina, assim, professores que não acreditam no aluno, tá? É a escola ter uma base bem sólida da proposta e não permitir desvios dessa base sólida. E aí o professor, automaticamente, né, ele não se encaixa naquele sistema. Mas o problema, Dani, tá que a gente não pode exigir isso do professor, porque a gente tem uma base muito fraca. A gente tem, na verdade, assim, uma gestão escolar muito fraca, um sistema educacional muito fraco, né? Que na verdade, assim, não nos possibilitam que este professor realmente entenda o estudante como centro do processo. A gente fica frustrado, revoltado, mas, por exemplo, principalmente a nível de Brasil, né, a gente não tem como fazer isso. Porque ver um exemplo lá do outro lado do mundo é a Finlândia. A Finlândia não tem escola particular. A Finlândia só tem escola pública de excelência, né? Então, assim, ó, mas porque o sistema te permite, te incentiva e te cobra. Automaticamente, tu vai ter que, sim, né, fazer jus àquilo, senão o sistema te coloca para fora. Mas no Brasil, eu não consigo ver, sabe, Dani, nenhuma possibilidade, falando no sistema de ensino, né? Para essa caminhada a gente acontecer, a gente fala um pouquinho por que eu trouxe sociologia na educação, porque para a gente entender o projeto de vida, para a gente entender que a gente pode ter uma avaliação diferenciada, para a gente entender, por exemplo, lá que a Pamela Forte lá pode avaliar os seus alunos por um projeto, pela participação, a gente está amparado nos pilares da sociologia na educação. Tá? Se não fosse isso, a gente não tinha, né? Eu vou trazer 4 pontos aqui, tá? O primeiro deles, assim, que é o que o Durkheim fala, né? Que para esse sociólogo, a principal função do professor é formar cidadãos capazes de contribuir para a harmonia social. Emile Durkheim traz isso lá no final de 1800, né? Começo de 1900, que, na verdade, assim, que o professor, ele contribui para essa harmonia social, né? Então, é a principal função do professor, né? Não somente, e o problema é que o professor, em um certo momento, ele virou conteudista, né? E esqueceu da sua principal função, que é formar cidadãos, né? De dizer, né, que não é não. Né? Então, começa esse movimento da sociologia, né? Na verdade, assim, Vitória. Na verdade, o que o Durkheim fala, né? Que o professor, ele tem que trabalhar contra o preconceito, né? Contra preconceito de qualquer gênero, tá? Contra a desigualdade social, que o professor tem que fazer que os seus alunos sejam inclusos, né? Tem que proporcionar isso, né? Isso é essa harmonia social, tá? Por exemplo, né? Que o professor tem que buscar estratégias para qualquer aluno, com qualquer deficiência, com qualquer opção sexual, né? Com qualquer raça, tem o mesmo acesso à educação. Né? Isso a sociologia traz. Por que a gente diz que a sociologia tem que ser muito, mas ela tem que ser realmente trabalhada, assim como a filosofia. Tá? Então, e aí é bacana, tá? Porque assim, ele também traz, né, que em cada aluno nós temos 2 seres, tá? Nós temos 2 partes, tá? Porém, são bem diferentes, são distintas. Um deles seria o que ele falava, né? Que chamou de individual. Mesmo a gente acreditando e trabalhando no coletivo, nós temos na verdade, assim, uma questão que é nossa, que é individual. Por exemplo, o eu Felipe, o eu Renata. Mesmo eu trabalhando no coletivo, apoiando o coletivo, eu tenho essa parte que sou eu, né? E aí, na verdade, né, é formada pela questão dos nossos estados mentais, da nossa questão interna, né?
daquilo que eu sou, né? Daquilo que eu faço, né? Como eu vivo. Então, a primeira parte ele chamou de individual, que é essa parte minha, tá? É minha. A segunda, tá? Do segundo ser, que aí deu muito mais visibilidade para o Durkheim, foi o que transformou ele enquanto um sociólogo bem reconhecido, é que ele diz, né, que a nossa outra parte é formada por um sistema de ideias, são as ideias que nós temos, tá? Então, aquilo que a gente faz parte, por exemplo, né? Vou pegar o exemplo da Renata. Tem a Renata individual, os seus monstros internos, os seus pensamentos, as suas dúvidas, as suas emoções. Isso é uma parte dela, é o eu, né, interno. Ele diz que daí a outra parte é quando a Renata vive em sociedade, tendo que conter esses sentimentos individuais internos como um método de defesa, né? Então, isso é uma das partes. Eu não sei se alguém levantou a mão. Deixa eu ver um barulho. Exatamente. Que bom que tu falou, me lembrei do filme, né? O filme Divertidamente, tá? Todo educador deve assistir essa animação. Quem não assistiu ainda, assista, tá? Ele fala um pouquinho das ilhas e tudo mais. Assistam o filme Divertidamente, que vocês vão entender a sociologia e vão entender Durkheim, tá? Então assistam o filme Divertidamente. É fantástico, 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 fantástico. Então, assim, isso é o que o Durkheim definiu como um ser social, tá? Então, olha só. Você concorda com a afirmação de que o homem é um ser social? Agora eu quero saber de vocês. Se vocês concordam que o homem é um ser social, mas quem falar que concorda ou discorda vai ter que justificar para mim. Quem é que se arrisca? Por que tu não concorda, Marília? Vamos. Porque é hipocrisia dizer que a gente é um ser social. A gente não respeita o espaço do outro, como é que eu sou social? Eu não aceito a diferença do outro, como é que eu vou ser social? O meu colega fala alguma coisa ou não fala, eu acho ele chato, como é que eu vou ser social? Eu não entendo a realidade do meu aluno. Eu chego na sala e aplico o conteúdo, eu não sei nem se ele tomou café da manhã, como é que eu sou social? Alguém discorda da Marília? Podem discordar, tá, gente? Eu acredito que somos sociais porque a gente é criado com as regras da sociedade e a gente acaba seguindo diversas vezes aquilo que é imposto por nós. Isso é, para mim, é a socialização. A gente deixa de ser social quando a gente faz o diferente. Quando a gente acaba fazendo o diferente, hoje em dia é visto como tu não ser social. Quando tu traz algo novo para a sociedade, as pessoas te veem como antissocial. Forte isso. Mais alguém, porque eu vou apresentar duas vertentes, tá? Quem diz que a gente é um ser social e quem diz que a gente não é um ser social e por quê, tá? Então, buenas, vamos lá. Prof, Oi? eu acho que no primeiro momento, quando a gente se depara com a desigualdade, a gente acaba não sendo mais um ser social, né? A gente acaba fugindo um pouco disso, porque a gente acaba sendo, vendo só o nosso próprio umbigo e ignorando as outras questões. Tá. Beleza. Seja bem-vindo, Mauro. Se quiser te apresentar no chat aqui, eu abri o áudio. Tá, gente? Então, assim, vamos lá para as vertentes agora. Vamos ver aquilo que aqueles que acreditam, né? O que é um ser social, né? E então, deixa eu só apresentar aqui a pergunta. A gente partir dela. Marília já chegou assim, ó. Chegou causando, né, Marília?
Não me chama pra brincar no parquinho, que eu não sei. Eu derrubo as crianças do escorrego. Adorei, Mas adorei. agora falando ali, respondendo a um questionamento da colega que a gente é um ser social ali. Eu não lembro o que ela colocou. A gente é um ser social ou a gente está sendo social? Tem Tá. duas diferenças, né? Porque ser social é o ser. E Uhum. estar agindo socialmente é outra coisa. Eu posso estar num restaurante e agindo socialmente, respeitando as leis daquele ambiente. Mas eu sou sociável para estar naquele local? Então vamos lá. Primeiro Aristóteles, tá? Nosso filósofo grego. O homem, ele diz que o homem é um ser social porque é um animal que precisa dos outros membros da espécie. Isso é o que Aristóteles traz. Bom, depois a gente volta nele. Marx e Engels. Meu Deus, cuidado. Hoje, se tu ler Marx ou Engels, vão dizer que tu é da esquerda, extremista. Tá? De acordo com esses pensadores, né, a burguesia, a classe em ascensão dominante na sociedade, né, que possui o controle dos meios de produção. Então, transforma os homens em seres individualistas. É como se, para enriquecer, a burguesia pervertesse o caráter essencialmente social do ser humano. Assim, se o homem é um ser social, a burguesia o corrompe. Isso porque faz com que ele deixe de olhar para o seu semelhante para seguir seu próprio bem-estar. Não importa o que a Marília tenha que fazer para chegar no objetivo dela, mesmo que assim ela tenha que ceifar vidas, humilhar as pessoas. Nesse contexto, discute-se ainda o trabalho alienado que surge como uma resposta para conseguir dinheiro para sustentar o estilo de vida. Essa reflexão lembra um pouco aquela fábula da cigarra e da formiga, em que a formiga representa o burguês, deixando a cigarra desamparada. Tá? Isso é o que Marx, e Engels trazem, e são dos pilares assim da sociologia. Agora vamos para o cara que concorda com a Marília. Tá? Agora que conversamos sobre essas perspectivas, tá, que consideram o homem como ser social, vamos falar de um ponto de vista distinto. De acordo com Hobbes, toda essa conversa de essência social é uma mentira. Para ele é impossível que o homem seja social a esse nível, porque todo ser humano é mau. No entanto, suas ideias são muito controversas. Ele traz, e aqui eu trouxe um pouquinho da biografia do Hobbes aqui, morreu aos 91 anos em 1679, e ele já dizia que o homem é mau, então ele não é um ser social, tá? E eu Não concordo. vamos ao extremismo, né? Mas todo mundo já matou uma formiga. E aí, na visão de alguém, todo mundo é mau. E ainda mais ali no século XIV e XV, né? Mas, para a gente ser considerado um ser social, primeira das coisas, eu tenho que trabalhar e aceitar a opinião dos outros. Eu tenho que ser crítico e receber crítica, né? Só que ele diz, no momento que a gente faz alguma coisa que prejudica o outro, eu não estou sendo um ser social. Então, existe essa, vamos dizer assim, uma oscilação entre ser social e, às vezes, não social. Tá? Então, isso é uma discussão que a gente tem muito grande dentro da escola, né? Por exemplo, o professor, ele não pode dar rótulo para o seu aluno em uma avaliação. A gente fez toda essa discussão agora para começar a entender o que é rótulo, né? Eu não posso, se eu aplicar uma avaliação com vocês numa prova e eu tiver, por exemplo, a Tamires zerou a minha prova, ela zerou. Eu não posso dizer que a Tamires não tem competência, que ela não vai conseguir. E o professor faz isso. Vocês vão ter que cuidar para não fazer isso. A gente tem que se policiar a todo momento. No momento que eu proponho uma avaliação, eu tenho que saber analisar os resultados que eu tenho.
É essa análise que vai distinguir você se vocês são um professor social ou não social. Tem coisas que não nos pertencem. No momento que eu proponho uma avaliação, dei as condições, detectei que o meu aluno não tem problemas e ele, por opção, não fez a avaliação, é uma escolha dele, enquanto pessoa, né? Agora, entender como isso aconteceu, por que isso aconteceu, é uma outra história, tá? A gente vai ter que cuidar muito, muito, muito isso quando a gente propor avaliações, tá? A gente começou, né, na aula passada, para quem está chegando hoje, a discutir um pouco mais sobre o behaviorismo, tá? E essa semana, quem não entrou ainda no grupo de WhatsApp, entrem, tá? Tem um link no aula para vocês entrarem no grupo ali, por ali a gente também pode ir tirando algumas dúvidas, tá? Sim, Thaleson, a questão da comparação, tá? É uma outra coisa que não pode existir, né? A gente não pega, por exemplo, eu pego como parâmetro alguém que foi muito bem, e aí eu vou, a partir daquele ali, por exemplo, eu tenho... Vamos supor que é um trabalho que eu pedi uma releitura, um desenho, alguma coisa assim. Aí eu pego, por exemplo, o da Esther, que desenha muito bem, e eu pego do Thaleson, que não tem essa habilidade para desenho. Então eu vou dar a nota da Esther lá em cima, 10, e a do Thaleson eu vou dar 6. Usando como parâmetro a habilidade da Esther para fazer essa comparação com o Thaleson. Isso não existe. Aí a gente vai começar hoje a falar sobre critérios de avaliação. Porque o Thaleson tem outras habilidades. Exato. E talvez fazendo um outro modelo de atividade, com outro método, ele consiga atingir muito bem, né? Então, a gente precisa ir testando, né? Criar outras oportunidades, um leque de oportunidades, ou ver com ele diretamente de que forma ele consegue trazer isso pra gente, da forma dele, né? E aí, assim, ó, o porquê que o desenho do Thaleson, que não ficou que nem o da Esther, o porquê que o da Esther é 10 e o porquê que o dele não pode ser 10? Qual é o meu parâmetro? É uma opinião tua. É. Exato. Eu também, Renato. Se me pedir para desenhar... Perfeito, Renato. Eu também pensei nisso. Então, assim, ó, isso a gente vai cuidar bastante. Primeira coisa que vocês têm que aprender é montar critérios de avaliação. O que eu quero, né, avaliar, tá? Onde eu quero chegar, né, dentro da minha avaliação. Eu tenho que ter critérios. Por exemplo, né, vamos pegar na questão do desenho. O que eu quero que use um papel sulfite, uma folha de ofício, eu quero que desenhe com giz de cera e eu quero que utilize as cores primárias. Ok. Se o Thaleson completou meus 3 critérios, ele tem a avaliação plena. E esses foram os meus critérios definidos, tá? Tem problema de eu definir critério? Não tem. Não tem problema de eu definir critério em avaliação. Agora, não posso fazer por comparação. Não devo fazer isso. Não posso, tá? Porque, por exemplo, aqui atrás vocês estão vendo um banner, né? Esse desenho aqui é da Stephanie, né? Que se formou em pedagogia e tudo mais. Se eu pedir para a Stephanie fazer um desenho, né? E a partir da Stephanie comparar com... não vai ter nem graça, porque é o que ela trabalha com design, ela trabalha com isso, tá? Então, isso a gente vai cuidar bastante. Vou mostrar para vocês um outro exemplo que eu separei aqui. A Vitória colocou uma coisa bem interessante ali. Se todos acham isso do desenho, a opinião pode mudar. Talvez para ti o desenho dele vale 10. Para mim, não. Pode. Ótima colocação da Vitória. Mas aí, né, porque cada um vai ter um critério de observação, né? Eu trabalhei esses dias, né, com a questão, assim, de como é que tu enxerga o teu corpo, tá? E esse aqui foi um dos resultados, tá? Um grupo de alunos, tá? De uma escola que a gente já tá analisando alguns casos de abuso, tá? O desenho, para mim, tá maravilhoso.
Porque qual era o meu único critério? Como é que tu enxerga o teu corpo? Eu enxergo assim. Tá? Satisfazer o meu critério. Né? Aí, né, surgiu um outro. Tá aqui no meu varal, tá? Como é que eu enxergo o teu corpo? Saiu um coração, uma estrela e colocaram uma pérola e ali tem umas garotujazinhas. Tá? Bom, esse é um desenho que eu vou ter que pedir ajuda para analisar, tá? Porque não tem nada de corpo aqui. Então eu vou ter que pedir para analisar e aí que entra a questão da equipe multidisciplinar para analisar, tá? Porque não Fica uma observação muito grande nesse desenho. fica, né? Fica bem questionador. Muito questionador, né? Uhum. Então, assim, ó, mas por que eu vou pedir para analisar e dar uma atenção? Porque não está dentro de um critério que eu pedi. Eu te desenho como é que tu enxerga o teu corpo, como é que tu te enxerga, tá? Então, assim, ó, aqui, para mim, está dentro do critério que eu estabeleci. Ah, tem ponto de análise, está faltando olhinho, não, ok, mas eu não pedi olhinho, boquinha. Eu pedi como é que chegava o corpo, tá? Botei um critério. Então, assim, ó, vamos lá. Critérios de avaliação. Vocês têm que, antes de qualquer atividade que vocês forem fazer, e aí sim, na aula que vem, a gente vai trabalhar sobre critérios de avaliação. A gente vai começar por isso. Uma boa avaliação, qualquer avaliação, o próprio desenho, tá? Vocês têm que começar a elaborar critérios, tá? Os critérios é que vão respaldar vocês na questão de estar fazendo uma avaliação, né? O problema das crianças sente medo e abuso de morte. Mas sim, Vitória. Por isso que a gente, às vezes, tá? Tem que pedir ajuda, por exemplo, de uma psicóloga, de uma orientadora educacional. Por isso que nós, pedagogos, não analisamos desenhos. Fazemos como a Jennifer fez. Ó, tem entrelinhas nesse desenho. Vamos adiante, vamos levar para a equipe multidisciplinar para ela analisar. Felipe, isso entra na análise do comportamento, né? Porque na verdade tu fica com aquela pulga atrás da orelha, daí tu começa a analisar o comportamento da criança e ela tá querendo te transmitir alguma coisa, porém algo segura, né? Então, por isso que a gente tem que observar pequenas coisas. E aí fica bem a questão lá do comportamentalismo, do behaviorismo, tá? Porque eu posso aplicar essa atividade mais vezes, tá? E ver se isso vai se repetir, se vai ter um padrão, né? Então, assim, aí vai entrar um exemplo bem prático sobre behaviorismo. Não estou falando do radical, né? Ou do metodológico, tá? Então entra... Oi, Marília, pode falar. Próxima dúvida. A criança pode externar alguma coisa no desenho, mas sem o intuito de nos mostrar aquilo ali, somente expressar o que ela sente, tipo, sem a gente estar pensando assim, ele está me pedindo ajuda, ou ele está me pedindo socorro, somente está externando aquilo ali, desenhando. Marília, pode, na verdade, a gente já teve, por exemplo, assim, depois de levar para análise, eu nunca analiso o desenho, eu só vejo se ele não está fora do meu critério, eu levo, né? Geralmente eu trabalho com uma amiga minha, que é a psicóloga Rita, né? Que aí, a partir dali do que ela me diz, eu vou fazendo. Pode, porque uma menina mesmo que a gente suspeitava não era, ela estava olhando um canal, não me lembro qual canal no YouTube que ela estava seguindo, e ela estava reproduzindo coisas desse canal. Então, pode ser que o desenho, né, não condiza com o que ela está passando. Mas, na maioria das vezes, sim, existem evidências de algo que não está muito correto, né? Sim, mas eu não me expressei direito. Tipo assim, para a criança, o desenho, se expressar, não é como se, tipo assim, eu vou escrever um papelzinho e vou fazer com que chegue até ti para te ver que eu estou passando por aquilo ali. A criança não tem essa ideia ou ela tem essa ideia? Na maioria das vezes ela tem. Ela tem essa ideia de pedir ajuda para ti. Tá? Na maioria das vezes ela pede, mesmo que involuntariamente ela está pedindo um socorro. Por isso que era essa palavra.
tá? Ela tá Às pedindo. vezes é o medo, né? O receio de. Porque muitas crianças não são compreendidas em casa, então eles têm medo que outra pessoa faça a mesma coisa. Por isso que é natural, assim, através de um desenho pode significar várias coisas. É que ontem eu vi um vídeo que falava exatamente sobre isso, só que lá nos Estados Unidos, uma criança que teve que testemunhar contra a mãe dela. E aí, no desenho, ela tinha feito esse desenho durante os dias dela ainda com a família. E o menininho fez o desenho da mãe afogando a criança na piscina. E daí acharam esse desenho sem querer, assim. Tipo, ele não fez para ninguém, ele estava no quarto dele fazendo aquele desenho. E aquilo ali ele foi retratando depois, não, essa é a minha mãe, afogando a minha irmãzinha. E aí ele foi retratando para o juiz, assim. Por isso que eu perguntei, porque ele não fez para ninguém, ele fez e deixou nas coisinhas dele. Sim, tu viu que a Vitória coloca, né, que a criança se sente triste e não contar a vida. Então, a professora tem a ideia de fazer as crianças, sim, se expressar através do desenho, Vitória. Sim, aparece, é um recurso, né, bem É importante. como a criança está se sentindo naquele momento. Por isso que precisa analisar durante fazer algum processo para tentar entender o que se passa, porque às vezes é momentâneo e às vezes não. E vocês entendem, né, como isso é um processo, é uma avaliação, tá? Isso é um processo de avaliação, tá? Tu tá avaliando o meio, tu tá fazendo uma avaliação diagnóstica, né? Então, assim, ó, essa avaliação, ela é constante. Então, ela tá dentro de um processo de avaliação. Às vezes, né, tem relatos, mas hoje a minha filha não fez nada, hoje a professora pediu só um desenho. Daqui a um pouco a professora tá explorando alguma coisa que ela notou na sala de aula e ela trabalha com desenho sim a tarde inteira, né? Para ela tentar entender ali e buscar uma ajuda, né? Mas sempre reforçando para vocês, né? Nós temos a capacidade de sondar, de evidenciar, mas a gente vai até ali. A gente tem que buscar ajuda, tá? Porque nós não somos, né? Mesmo a gente tendo toda a sensibilidade, nós não somos profissionais aptos, né, a mexer nisso. A gente evidencia e, olha, puxa, a primeira coisa numa escola, orientador educacional. Puxa, orientador educacional. Eu não tenho orientador educacional. Busca a supervisora. Aí a supervisão vai buscar dentro da rede de apoio do município, né? E aí um dia eu vou apresentar essa rede de apoio para vocês também. Mas só quero entender que isso está dentro da avaliação, né? Dentro daquilo que vocês estão fazendo em sala de aula, tá? Sim, Lidiane, ele é um ótimo projeto de gestão. É um ótimo projeto de gestão. Vocês lembram que eu pedi, né, num TDE, algumas imagens sobre behaviorismo? Por que a gente está falando, né, sobre comportamento? Lá para vocês voltarem, né, na questão da teoria comportamentalista, né? Por exemplo, aqui, tá? Essa imagem que eu acho que é... Vocês estão conseguindo ver a imagem da Renata aí? Sim. Tá. A Renata colocou, né? Por uma educação que nos ensina a pensar, então tem um sentido, uma direção, né? Só que, na verdade, a gente não está pensando, a gente está seguindo algo porque estão nos dizendo para seguir. Isso é behaviorismo, é o comportamentalismo radical, tá? É assim, porque assim, sempre foi assim. É o discurso que eu escuto, né? Sempre foi assim, né? Eu sempre fiz assim e deu certo. Isso é behaviorismo radical. Deixa eu ver o da Tamires aqui. Uma mãe é behaviorismo radical, então. Total, minha amiga. Ela tem uma fase da vida que ela tem que ser. Flor, só vai ver o meu se o meu estiver errado. Que vergonha. Não tem problema. A gente acerta ele junto aqui. Vamos ver a tirinha dela aqui. Ela colocou, Snoopy. Tem sido uma semana. Essa tem sido uma semana horrível para mim. O que pode fazer quando tudo dá errado? Snack. Isso é um bom conselho. Tá. Mas aqui tu não tá no behaviorismo radical. Essa tua imagem aqui é para combater o behaviorismo radical, tá? E não tem problema de tu ter colocado ela aqui. Depois eu vou colocar uma observação. Não tem problema, porque assim, ó. Isso aí, por quê? O que se pode fazer quando tudo dá errado? Se fosse o behaviorismo radical, ela vai dizer, faz o que tu sempre fez, né? Ou vai dar certo. Não, né?
deu um carinho, ouviu, acolheu, né, um afeto, enfim, né, tu conseguiu, né, então aqui, ó, tu pode gravar essa tua imagem como o combate ao behaviorismo radical, tá? Guarda essa imagem, aproveita ela e depois eu coloco lá uma observação para ti. O que que eu disse, né? Procura uma imagem. Que eu tô em dúvida, mas eu acho que o meu tá errado também. Tá, eu vou olhar todos, tá? Mas vamos lá no teu, então. Vamos lá. Behaviorismo, pressiono barra em troca de comida. Essa imagem é adicionada ao behaviorismo. Os ratos. Aí os ratos. Tá, olha só. É o metodológico, tá certo? Aqui é o metodológico, porque olha só. Né? O que é o behaviorismo metodológico? Por exemplo, né? Aquela questão, por exemplo, de tu oferecer comida para o cachorro e tocar um sino. Oferece comida para o cachorro, toca um sino. Oferece 3, 4 vezes. Daqui a pouco tu tira a comida e toca o sino. O cachorro vai vir comer, mesmo não tendo comida. Ele vai vir para comer. Então é o metodológico. Tu usou um recurso a mais, por exemplo, que é a sineta. Tá? Então, por exemplo. Que é a diferença do um e do outro. Tá? O estímulo e resposta, né? Estímulo e resposta. Prof, acho que a Vitória quer colocar algo. Deixa eu ver. Oi, Vitória, pode falar. Você pensou os maus ensinar? Vitória, tenta me explicar mais um pouquinho. Você pensou nos maus ensinar? As más pessoas. Tá. Vitória, aí que é o problema. A gente tem muitas pessoas más ensinando. Nós temos, e a gente tem que combater isso. Pessoas más são aquelas que não pensam no outro, tá? Olha só, vamos ver a Lidiane. Totalmente behaviorismo, não importa. Total, né? Fala, tu escuta, fala, tu escuta, fala, tu escuta. Tá? Behaviorismo, né? Total. Vamos ver aqui a da Jennifer. Vamos ver. Se eu não me engano, acho que era a mesma imagem da Tamires, mas é algo tipo contra mesmo behaviorismo. Por isso que até botei uma explicação. Tu botou Eu coloquei, mas em forma de reforço positivo. Perfeito, porque a gente falou em reforço, né, positivo e negativo, viu, Tamires? Sim, é que as pessoas confundem muito, né, o suborno, por isso que eu coloquei. Eu também fiquei confusa disso, por isso que eu não sabia se estava certo ou não, porque eu li, reli e tipo, o que eu entendi foi isso. Uhum. Mas tá correto. Olha, sim, eu vou olhar todos, tá? A da Tamires eu vi. Vamos ver quem tá aí. A Eduardo tá aí? Dá um oi, Eduardo, se tu tá aí. Se tu tá entre nós. Acho que não. A Dani. Vamos ver a Dani. A mesma da... Acho que foi da Lidiane, né? Ela botou 2 imagens. Não importa o que os alunos vão fazer, se vão dormir, vão falar, não importa, eu vou repetir, e essa vai ser a minha aula, eu sempre fiz assim e sempre vou fazer assim. Igual o professor da Lid, que ela falou. Igual o professor da Lid, exatamente, aquele exemplo, exatamente. Por isso que eu procurei aquela imagem e eu botei pensando nele. A gente vai sempre pensar nele agora, tá, Lid? A gente pegou ranço antes sem conhecer, né? Pobre homem. Vamos ver esse Viu aqui. como somos maus? Viu só? A gente tem um lado mal, tá? Um lado mal, um lado bom. Maiara, então quer dizer que o joguinho estava falando palavrão na sala de aula. Jorge, que porra é? Perfeito. Ele está repetindo aquilo que ele vive todos os dias em casa, né? Então, tu vê, né? A escola liga, né, para dizer que o Jorginho tá falando palavrão e ela vai, né, corrigir o Jorginho falando um palavrão. Mega comum isso. Mega comum, mega comum. A Priscila, eu acho que não tá aí, né?
Em Todo Mundo Odeia o Chris, tem um episódio que a Rochelle vai na escola e repete exatamente isso. Gente, isso é behaviorismo, tá? Ó, essa aqui quem é que colocou? A Ana. A Ana acho que tá aí. Eu tenho 4 laranjas. Essa aqui do Chaves eu tinha visto já. Eu tenho 4 laranjas, como uma, né? Quantas restam? Eu sabia, essa é com maçãs. Clássica. Clássica, clássica. Clássica. Perfeito. Perfeito. Só não gostei da imagem do Kiko porque disseram que eu fiquei parecido com o Kiko, tipo, por causa das bochechas. Vamos lá. Luana. Acho que a Luana tá aí. Luana. Puxou lá do fundo do poço, hein? Uhum. Todo mundo vestido igual. Todo mundo na mesma posição. Se vocês repararem, tem um professor aqui, uma professora, e mais uma que cuida o comportamento destas crianças. Boa essa imagem. Depois eu vou compartilhar. A da Esther Isso Rodrigues. não é um professor, é um ditador, né? É um ditador. Ah, mas assim, ó, ainda temos, tá, vestígios disso, tá? Porque ainda se coloca muito, aquele professor lá é bom, não tem um pio na sala de aula dele, todo mundo sentado, todo mundo sabe. A gente ainda tem vestígios ainda dessa educação, né? Até para os pais, né? Os pais às vezes exaltam muito isso. Eu ia falar isso agora, prof, porque eu vejo muitos pais falando isso, sabe? Que o colégio, a escola é o lugar para educar. Só que eu acho que a educação já vem de casa. E a gente só acrescenta um pouco a mais, né? Na verdade, assim, ó, perfeito o que tu traz, porque assim, quem educa é a família. Quem educa é o ambiente de casa, tá? Nós não somos responsáveis por educar. Nós somos responsáveis por trabalhar com a socialização, tá? E disseminar conhecimento, tá? Mas, assim, ó, quem educa é a família. Nós não educamos. Eu sempre tive isso na ponta da minha língua. Não, mas eu não tenho que educar. Eu não tenho que ensinar ele a respeitar o colega. Eu tenho que trabalhar a socialização cada vez mais. Mas, por exemplo, se ele fala um palavrão para o colega, alguma coisa assim, quem tem, né, essa função é a família. E a família transfere isso para nós, tá? Ela transfere. É mais fácil, né, Tamires? É bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Essa é maravilhosa, né, gente? Se afasta da janela, querida. Você não vai querer ficar para trás, certo? Né? A competitividade, o fazer todo mundo igual, da mesma forma, né? Essa aqui é perfeita, né? Deixa eu ver a da Marília. Bom, vamos fazer uma seleção justa como única tarefa. Perfeito, perfeito, perfeito. A mesma avaliação para todo mundo. A mesma avaliação para todo mundo. Não importa, chega lá na questão, né? Sabe? Equidade que falta aí nessa. Falta equidade. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Por exemplo, para o peixe ali, tu teria que propor uma avaliação para ele nadar, para ele buscar alguma coisa, né? Para o elefante seria, né, pegar um objeto, sei lá. Então, a gente trabalha muito essa imagem aqui quando a gente trabalha nas habilidades e competências das pessoas, tá? E essa imagem aqui é muito, muito clássica, né? Muito, muito bacana, assim, da gente... A Vitória colocou alguma coisa. Você acha, professor, entender escola e educação? Vitória, na verdade, assim, ó, o professor que consegue silêncio em sala de aula é aquele que encanta o seu aluno, é aquele que tem uma proposta de educação boa. O professor que tem que trabalhar com a punição, que tem que punir os seus alunos, que tem que gritar, botar um atrás do outro, eu não considero ele nem rigoroso. Eu considero que ele não tem planejamento, que ele não tem bala na agulha para ensinar, ele não tem planejamento. Tá? Esse é o professor que propõe na minha visão isso, tá? A Marília. A Ângela traz essa. Ângela, essa tua aqui, eu não atribuiria tanto ao behaviorismo, tá? Mas eu traria ela num sentido de que a gente está invertendo papéis, né? E dentro, principalmente, dessa questão da avaliação. Em 1969, os alunos eram cobrados pelo seu baixo rendimento. Em 2009, a gente desconstruiu isso, e tu pode ver, né, que a pergunta é a mesma, né? Que notas são estas, né?
Porque o professor, quando ele trouxe a nota para o sistema de educação, eu digo professor enquanto sistema também, tá, gente? Não é só professor, né? Quando ele trouxe a nota para dentro da avaliação da aprendizagem, ele acabou dando um tiro no pé. Porque ele não conseguiu mostrar por que o aluno não conseguia a nota, porque ele não reunia habilidades e competências, porque ele não participou da aula, porque isso, porque aquilo. Então, a nota foi que arrebentou o único sistema de avaliação. Não sei se tu queria falar, acho que tu abriu o microfone, né? Não, professor, sabe, porque eu associei muito a conduta, né, o comportamento de épocas diferentes, né? Foi aí que eu associei a isso, né? Tu associou ao comportamentalismo, né? Aí sim. Aí sim. Mas Aí é sim. isso. Aí sim. Aí tu tá analisando o comportamento de duas fases, né, distintas da relação entre família e escola, né? Exato. De Uhum. repente não coube muito no behaviorismo, né? Mas no comportamentalismo, sim. No comportamento, enfim, na análise do comportamento, sim. Sim. A Andréia, vamos ver o que a Andréia colocou. Ah, essa aqui é muito boa. A Andréia tinha me mandado, acho, antes, e olha só. O aluno errou a palavra xícara, né? O que tem ali embaixo? Uma repetição dessas palavras xícaras até o aluno, por repetição, entender que xícara é com X. Esse é behaviorismo, né? Sem falar no X vermelho, né, senhor? O X vermelho, né? Eu já até cansei de repetir, porque esses dias eu vi uma pedagoga que eu formei há pouco tempo, me botando um monte de X vermelho numa avaliação. Eu disse, meu Deus, eu falo nisso desde que eu entrei na UP. Então, assim, aqui sim, olha só, porque por repetição tu vai condicionar o aluno, né, a escrever xícara com X. Né? A Vitória colocou que os surdos leem ditado pela linguagem labial. Me lembro, ditado. Vitória, tem uma notícia para te dar. A minha esposa agora é PCD, tá? Ela está usando 2 aparelhos auditivos. Ela perdeu já 60% da audição. Então, eu vou começar a fazer Libras, tá? Então, aqui. Tá? Vamos ver o que a Eliane colocou. Tempos modernos na escola. Ponto. Behaviorismo na essência. Na essência, entendeu? Todos têm o mesmo comportamento. E olha a análise daqui, tá? Ela tá mexendo. A ideia é que todo mundo pensa igual, tem as mesmas coisas em cima das mesas, e embaixo ali é uma rondana. Os alunos estão só passando ali, é um sistema de educação. Eu vou repetir todo dia. Tem 2 engrenagenzinhas aqui, né, que representam essa engrenagem de baixo, e todos os dias eu vou repetir isso. Isso, né? Pois é, a Vitória, ela está reclamando bastante do barulho para se acostumar com os aparelhos. Vamos ver aqui. Jaqueline. Ponto, né? Ó, a professora pensa de uma forma retangular. Todos os meus alunos vão pensar dessa forma. E eu vou fazer com que eles pensem. Se eles pensarem de uma forma diferente, eles não estão repetindo aquilo que é certo. Vamos ver da Amanda Peglow. A mesma de antes. Então, ó, essa imagem foi bem aceita para vocês. Vamos ver da Bruna Esser. Aquela é a primeira de fazer, aquela é a maneira. Tá, então já tem uma repetiçãozinha, né? Beleza. Cavalgue rápido. Vocês índios comecem pelos cowboys. Linus, por que você não vai na cozinha e faz um sanduíche para sua amada irmã? Vai, Poli do Lago. O que você disse? Eu faço isso, mas não me bata. Melhor trazer esses sanduíches aqui antes que eu conte até 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa análise é cheia de significado. Tá? É cheio de significado. E eles estão condicionados à TV. Prof, como as pessoas confundem a aprendizagem do condicionamento, né? Sim. Nossa, eu fico observando que nem ele...
que a André tinha posto da repetição de palavras. Não, tu não tá ensinando o aluno, tu tá condicionando ele. Tu tá condicionando, tá condicionando. Aqui a Cristiana colocou aquela mesma imagem que já tinha passado. Sim, meu amigo Thaleson, essa sim, né? Tu tá moendo, né, todos os livros ali, passando tudo da visão. Essa imagem, ela é assim, tá? O professor tá moendo os livros e dessa máquina tá saindo para todo mundo lá por cima um fio condutor que todos vão receber a informação somente como o professor acha que é. Ninguém vai ter acesso aos livros, somente o professor, tá? Sim, Gabriela, eu concordo com essa imagem aqui, tá? Enquanto disposição de fila. Eu me lembro que a Gabriela me perguntou muito sobre imagem, que ela estava muito em dúvida, né, Gabi? Como disposição de fila, eu até poderia dizer que eu tenho uma tendência a behaviorismo, a comportamentalismo, mas se tu pensar, nem todos estão, né, fazendo a mesma coisa, tem alguns conversando, tem uns mais felizes, isso é permitido aqui nessa sala, né? Então, ok. Tá, olha só. Antes ali de eu encaminhar os nossos fechamentos, tá? Deixa eu só mostrar para vocês, assim, o que eu solicitei, que eu aumentei o prazo, até em função do pessoal que está chegando, tá? Essa aqui do mapa, a gente tem uma avaliação que vale 0,2, tá, pessoal? Sobre behaviorismo, cognitivismo e humanismo, tá? Então, aqui, tá? Eu pedi para construir um mapa conceitual envolvendo behaviorismo, cognitivismo e humanismo, tá? Eles não vão conseguir se interligar, tá, gente? Então, na verdade, assim, vocês podem fazer no mesmo mapa, tá? Pegando aquela ideia lá que eu trouxe aqui no início, ó, tá? E aí, a partir colocar características ou coisas que vocês acham importantes, né, que acharam importantes, né, dessas três teorias. Aqui vocês vão fazer com pesquisas na internet mesmo, porque eu não coloquei o texto base ainda, tá? Na aula que vem, eu vou colocar já um texto base para vocês terem, estudarem e tudo mais, mas aqui eu quero que vocês realmente pesquisem. Para vocês entenderem o exercício daquelas imagens ali, ele foi um exercício meio para a gente buscar, e agora eu ter um ponto de partida enquanto professor, para tentar diferenciar para vocês o que é o behaviorismo radical e o que é o metodológico. E trazer a ponto aquela discussão que a Jennifer falou sobre condicionamento, né? Que, na verdade, a gente condiciona as pessoas. A gente não está socializando a aprendizagem ou ensinando, né? E uma outra coisa também que a gente vai tirar da nossa linguagem, né? Dar aulas, a gente não dá aula. A gente não dá aula para ninguém, né? A gente disponibiliza materiais para discussão, tá? Então, assim, por exemplo, né? Hoje eu trabalhei com vocês, assim, a importância do ser social dentro da avaliação, né? O que é a sociologia da educação, as vertentes que surgiram, né? Mas eu não dei aula para vocês. Eu disponibilizei materiais, né? Para vocês, na verdade, pensarem sobre. Por exemplo, aquele TDE de vocês buscarem a imagem, para mim valeu muito mais que um texto, né? Então, isso é bem importante, assim, para a gente, né, entender, né, esse processo, assim, de educação e tudo mais, né? Então, muito, muito importante, assim, essa discussão, tá? Que a gente faz de acordo com as imagens, tá? Dentro dessa disciplina de gestão de processos avaliativos, tá? Vocês, na verdade, vão... Deixa eu só apresentar para mostrar uma coisa para vocês. Uma notícia boa. Hoje vocês não têm TDE, mas vocês têm que quebrar a cabeça lá no mapa conceitual que eu coloquei prazo até semana que vem. Vocês vão continuar naquele TDE, tá? Vocês vão ter uma parte que a gente vai chamar de mão na massa. Eu vou trabalhar aquelas habilidades da BNCC e vocês vão ter que montar
né? Vão ter que elaborar a atividade com base naquela competência, tá? Por exemplo, eu vou pegar ali a Tamires, a Marília e a Eliane e vou dizer, ó, vocês vão trabalhar com tal competência. Vou pegar, sei lá, Renata e Pamela Forte, né? Porque tá que nem o meu Batman Robin aqui de Guaíba. Vocês vão trabalhar com tal competência, tá? E aí a gente vai elaborar uma atividade. Ai, professor, não, chegou esse ponto agora. A gente vai sim, a gente vai juntos construir uma atividade baseada em uma competência, tá? Ah, mas eu não sei. Vamos aprender juntos, tá? A gente vai sim, né? E ainda aprender a colocar critérios, né? Nessa avaliação, e a gente vai fazer uma testagem entre a gente. Por exemplo, né? A Pamela e a Renata vão aplicar, por exemplo, na Jennifer e na Andrea a atividade. E depois elas vão fazer a correção, né? Ok, Pablo, não tem. Ô, Pablo, tu é de qual disciplina? Depois eu vou pedir para vocês que são novos ficar, que a gente vai se achar juntos, tá? De qual curso, na verdade, não qual disciplina. Então, assim, por isso que eu quero que vocês vão pensando. Eu vou dar uma habilidade da BNCC para cada um de vocês, vamos montar juntos e vocês vão aplicar nos colegas. E aí vocês vão definir critérios. E depois vocês vão fazer, né, a correção dessa atividade com base no critério que vocês montaram. Aí que a gente vai entender que se eu não definir bem o meu critério, eu dei um tiro no pé. Eu não vou poder, por exemplo, assim, dar um feedback errado para o meu aluno, tá? Então, isso a gente vai fazer. Que daí a gente vai aprender realmente como é que se origina, né, uma atividade. Um exemplo para vocês, tá? Por que eu prorroguei o prazo, né, da semipresencial que vale 02? Não foi somente pelos colegas novos, porque os colegas novos eu podia estender somente para eles. Por quê? Nessa semana eu detectei alguns me perguntando se no mapa conceitual tinha que cruzar as 3 teorias. Não ficou bem explicado por mim lá no meu critério, tá? Então eu disse, não, eu tenho que dar um prazo a mais e reexplicar e retomar na minha aula. Então é isso que eu quero que vocês já vão aprendendo, vão entendendo, né? Dentro da nossa proposta aqui de trabalho. Se tu não definiu bem o critério, se eu não definir bem o critério, né, a resposta que a Tamires colocou eu vou ter que aceitar. E tá tudo bem, ponto final. Então a gente vai montar esses critérios, tá? Para essa semana fica o quê? Fazer o mapa conceitual, né, que é aquela semipresencial, para vocês estudarem, né, behaviorismo, cognitivismo e comportamentalismo, tá? Isso é a primeira coisa que vocês vão fazer agora é montar este mapa conceitual. Semana que vem, tá? Pelo nosso cronograma aqui, tá? Calma, não vou dizer que é a P1 porque não é ainda, tá? Então, fique com os olhos regalados. Na semana que vem, e daí eu quero fechar com vocês. Professor, tem uma pergunta do Pablo ali. É um mapa conceitual contendo os 3 conceitos, né? Isso, Pablo. E assim, Pablo, eles não precisam se interligar, eles podem ser cada conceito distinto, tá? Na semana que vem, tá? Como a gente hoje trabalhou com conhecimento, né, do ser social, da sociologia, na semana que vem a gente vai trabalhar com conhecimento psicológico na educação e a importância de conhecer o aluno e o processo. Então, essa semana a gente trabalhou com a questão social, sociológica. Semana que vem a gente vai trabalhar com psicológico, tá? E aí a gente vai entendendo esses processos todos, tá? Que legal, cara. Muito bom, Paulo. Bom te ter aqui, cara. Pode falar, Thales. Eu montei, eu não sei se ficou certo, tá? Eu tive a ideia de juntar os 3, só que daí eu até comecei fui pesquisar, né, outros aplicativos para montar, aí acabei que eu fiz pelo PowerPoint e depois eu descobri que tinha outro, Minimind, se eu não me engano. E aí, só que no PowerPoint, como é muito pequeno o espaço, eu ia usar, por exemplo, os 3 esquemas e no final eu ia tentar procurar alguma palavra, alguma coisa que encaixasse os 3, sabe?
Tá. Aí eu fui separadinho, mas a ideia era ser juntos, e aí no último slide eu coloquei, no caso, uma palavra-chave, alguma coisa que eu entendi que eles se conectavam. Tá. Pode ser? Pode, porque daí tu já tá no nível hard do mapa, né? Que era a próxima etapa, mas perfeito. Porque eles têm uma conexão, só que eu não vou exigir elas agora, entendeu? Mas perfeito, pode ser sim. Tá Pode bom. ser. Tá? Gabi, olha só, já montei, mas não sei, só vai saber se está na linha. Não vou dizer se está certo, tá? Se está na linha, se a gente tem que melhorar, né? Lembrando que quando a gente pede um mapa conceitual, tu não fugindo do tema, ele já está certo. O que a gente pode ter é melhorias e sugestões para ajustar, né? O mapa conceitual, por exemplo, eu não tenho perguntas e respostas certas ali e tudo mais, mas o mapa conceitual, se ele não fugiu do tema, ele está correto, tá? Então é uma coisa que a gente sempre dá uma boa analisada, tá? Então não te preocupa quanto a isso, né? Agora, não é um mapa, por exemplo, que se eu consigo realmente estudar as 3 teorias se eu for fazer ali no dia ou na véspera, né? Mesmo aqueles que têm muitas habilidades, porque são teorias bem complicadinhas, assim, de estar passando e estruturando, né? Deixa eu só me situar, deixa eu ver, o Pablo tá aí lá de Santarém. Ô Mauro, eu não sei se eu me perdi ali, tu é de onde? Não sei se tu colocou. A Raquel, eu já vi que é nova também. Ah, de Santarém também. Pô, cara, que legal o pessoal de Santarém com a gente aqui. E a Raquel tinha colocado para mim já, né? A gente sempre tem em torno, assim, tá? De 1h40, 1h50 de aula. E aí hoje eu vou ficar um pouquinho mais com vocês que são novos aqui para explicar para vocês, para fazer uma acolhida, tá? Então, Sor, me explica o que é meritocracia hereditária. Tá, olha só. Primeiro vamos começar na palavra hereditária, né? Hereditária é aquilo que eu herdo de uma outra geração ou de algum outro lugar, tá? Meritocracia é tu, na verdade, avaliar a pessoa por um teste, tá? Por exemplo, a meritocracia que querem colocar para os professores, tá? A meritocracia, na verdade, assim, é tu todo ano fazer uma prova contigo, Andréia, que é professora de 3º ano, para medir o teu nível e não o dos alunos, tá? Então, eles vão te medir por uma prova. Não importa se tu vai dar uma aula boa ou terrível, mas tu tá indo bem na prova, tu tá indo bem. Agora, se tu te dedica muito mais a trabalhar com os teus alunos em sala de aula, tá? E não dá tanta atenção para alguns conhecimentos específicos da pedagogia, tu vai mal na prova. Então, na meritocracia, a Andréia não é uma boa professora, mesmo sendo uma excelente professora em sala de aula. Então, por isso que a meritocracia, por que hereditária, tá? Porque há tempos atrás se fazia meritocracia. O professor era avaliado, sim, por provas, tá? Então, tu tinha as provas anuais, por exemplo, de docência. Eu não cheguei a pegar isso, né? Mas tinha. Todo ano tu prestava uma prova. Se tu tivesse uma nota legal, né? Exato, tá? Isso é o ensejo, o Enem da vida. Né? Então, assim, ser avaliado apenas por uma prova. Apenas por uma prova. Tá? É que eu procurei vários lugares ali, de um jeito ou de outro, e não tem nada assim que explique exatamente o que é. Ou então, daqui um pouco, né? Tu faz uma meritocracia avaliando pelos índices, por exemplo, já vou pegar ali, por exemplo, que o Thaleson colocou a questão do ensejo do Enem. Por exemplo, tem o SAEB, tá? Que é o Sistema de Avaliação Básica ali dos anos iniciais, tá? Aí tu é professor de 5º ano e os teus alunos fazem o SAEB, tá? Faz essa provinha Brasil, que antes era provinha Brasil e tudo. Se os teus alunos forem mal, tu não vai ser classificada como uma boa professora, entendeu? Aí é com base no rendimento do aluno. Só que não foi uma avaliação que tu aplicou, foi o governo que aplicou uma avaliação e ele vai usar como índice aquilo para te classificar como uma boa professora ou como uma professora não tão boa. Tá? Então, por isso que a gente sempre vota contra a meritocracia. Tá? Então, é isso, né? Por exemplo, vou pegar a Flávia e a Natália e vou avaliar elas pelos conhecimentos da disciplina, mesmo não sendo a função delas aqui. Elas estão trabalhando
né, com a função de intérprete. Então, eu tenho que avaliar se elas estão se comunicando com a Vitória. Mas não, a meritocracia entende que mesmo elas estando aqui, elas têm que ser avaliadas pela disciplina. Então, é um sistema muito injusto, tá, Andréia? É um sistema muito injusto de avaliação profissional. Tá? É apenas uma nota por prova. Uma nota por prova que não avalia a tua realidade. Porque o que seria o correto? Eu quero avaliar a Andréia, eu vou observar como é que é a prática dela em sala de aula. Aí eu posso fazer uma avaliação desse professor, dessa professora. Por exemplo, pegando o caso da Tamires, hoje, que é a monitora de inclusão, tá? Eu tenho que avaliar não como é o comportamento da Tamires, mas como ela está auxiliando e ajudando a aluna dela, que é a aluna de inclusão. É isso que eu tenho que avaliar na Tamires, e não a Tamires nos outros ambientes ou nas outras situações. Então, aí seria uma avaliação realmente, né, condizente. Qualquer avaliação, no caso, que for feita apenas uma avaliação, que não dê oportunidade de mostrar outras coisas, seria uma meritocracia hereditária. Sim, se eu pegar apenas uma prova para avaliar uma pessoa, se eu olhar só aquela coisa, aquele método, se eu utilizar só um método, é meritocracia hereditária. Isso. Pode se classificar como? Pega um exemplo assim, exatamente, é tu avaliar alguém, pegando o que o Thaleson colocou, não tem um processo, né? É direto, pai, pum, ó, André, hoje tu vai ser avaliada, tá? E aí eu aplico uma prova ali, né? Então, é isso que a gente tem que estar combatendo, e a gente não pode reproduzir esse sistema de avaliação com os nossos... A gente... eu posso usar a prova? Posso, gente. Não tem problema nenhum de eu usar o instrumento de prova, mas não posso usar só isso. Eu não posso usar só isso, tá? Eu tenho que usar outros, né, recursos, que daí eu vou ter o processo. Oi, Marília. Podemos usar como um exemplo, tipo, a avaliação pessoal, assim, da pessoa, vou te olhar sem ter nem falado contigo e vou te avaliar. E aí, isso seria essa avaliação que a Andréia está falando. Perfeito, é isso. Apareceu essas duas palavras, eu procurei uma separada, procurei as duas, só que eu não consegui definir só lendo o que significava, né? Uhum. Mas perfeito, o que a Marília traz, por exemplo, eu vou olhar a Bruna agora aqui e vou dizer, tua nota é tal, Bruna. É tal. Uma pré-avaliação. Né? Então a gente tem que cuidar bastante, né, nessa questão, né, do sistema de avaliação. Por exemplo, tá? O Enem. Eu acho, assim, uma avaliação muito errada, o Enem. Tá? O Enem, ele não é uma prova elaborada com a realidade da escola pública. Eu passei no Enem, eu fui bolsista, eu peguei a primeira bolsa Enem, fui eu. Mas se tu me perguntar se eu me lembro da minha prova, eu não me lembrava. Eu fui para lá, eu fui mecanizado, fiz, e daqui a um pouco chutei muito bem, porque ele não está de acordo com a realidade da escola, né? Então, assim, com o processo de aprendizagem da escola. Então, o Enem é uma prova descabida. Felipe, e o vestibular das federais? É uma outra situação. Quando tu tem o vestibular das federais, tá? Tu tem conteúdo e tu, né, trabalha, né, e tu te prepara para uma prova mecânica, que é uma prova de seleção para o vestibular. Ok? Mas o que é o Enem? Exame Nacional do Ensino Médio. Ele tem que estar com base no quê? No ensino médio. E ele não é uma prova dentro dessa realidade. Deveria ser assim? Deveria, mas o sistema não é. O sistema não é assim, né? Então, assim, tem uma discussão muito grande, né? Que eu acho que é um erro também, né? Mas então se o ensino médio não vai preparar para o vestibular, vai preparar para quê? Ele deve preparar para a vida, mas ele não pode se descuidar também daqueles que querem fazer o vestibular. Então eu tenho que trabalhar também, né, os conteúdos e tudo pertinente ao vestibular. E aí seria uma discussão para nós eterna, porque eu não concordo com uma educação que somente prepare para a vida e não prepare o aluno, porque nós temos direito, daqui a pouco, em um determinado momento, a Andréia vai querer fazer um vestibular, né? E, de repente, ela ter pontos ali que o professor no ensino médio passou, onde ela estuda, como é que ela estuda, onde é que ela pode buscar, mas eu também tenho que preparar trabalhar com as questões socioemocionais, né? E aí isso vai, né? A gente não pode nem tanto no extremo, né?
Então, isso é um processo de aprendizagem que a gente tem que aprender a fazer. A gente vai aprender a montar esses critérios para avaliar bem, né? A gente vai aprender a avaliar uma roda de conversa, né? Ah, e hoje eu não fiz nada em aula, só fiz uma roda de conversa. Mas se o professor tem um planejamento, ele tinha critérios para essa roda de conversa. Ele queria tirar alguma coisa dessa roda de conversa, né? Então, assim, tem uma proposta, enfim, né? Então, quando eu coloco os meus alunos em duplas, eu tenho uma proposta. Não é só para eles fazerem uma atividade em dupla. Daqui a pouco eu quero trabalhar outras, né? Outras potencialidades ali, né? Ou daqui a pouco, hoje eu pedi uma dobradura para meus alunos. Tem uma proposta, tem um critério, tem um objetivo, né? Então, a gente vai trabalhar muito forte na questão dos critérios, tá? Mas agora, assim, até semana que vem, vocês vão trabalhar nessa semipresencial, que é montar o mapa até conceitual de vocês, o esquema de vocês, sobre, né, behaviorismo, cognitivismo e comportamentalismo. E semana que vem a gente vai tocar nos fatores psicológicos dentro da educação, porque faz parte da avaliação, né? Por exemplo, preparar um aluno para fazer uma avaliação, fazer um trabalho, a gente tem que preparar, a gente tem que receber bem esse aluno. Todo mundo gosta de ser bem recebido quando vai à casa de uma pessoa, né? Todo mundo gosta de ser bem recebido quando chega no seu ambiente de trabalho. A gente também tem que receber bem o aluno quando ele vai fazer uma avaliação, vai fazer um trabalho, tem que desenvolver uma tarefa de casa, não sei, né? Então, a gente vai trabalhar, vai ser bem bacana vocês enxergarem isso. Vocês viram que para alguns foi bem difícil procurar imagem, né, sobre o behaviorismo, né? Não foi fácil, né, a gente buscar, porque é difícil da gente entender. E se eu disser para vocês que o behaviorismo radical está muito ainda intrínseco, tem muito nas salas de aula, a gente às vezes não enxerga, a gente não consegue enxergar, mas ele está lá, né? Na questão, né, do comportamento mesmo, de seguir aquilo à risca, tá? Então, assim, eu vou pedir só para os meus alunos de Santarém ficar, e aí eu vou dar uma acolhida e mostrar para eles o processo da disciplina, tá? Tem bastante, tá? Tem muito isso, né? Muito, né? E para os outros, uma boa semana, né? Se cuidem. Obrigado, Sor, pela explicação. Agora eu entendi. Tá. Mas Boa noite, pessoal. Vamos voltar nisso ainda, tá bom? Tá bom. Obrigadão, boa noite. Boa noite, Oi, Tamires, pode falar, Maria? Eu também posso ficar, né? Pode, Tamires, combinamos que vai ficar, né? Tá bom. Tchau, tchau, beijos. Tchau, Flávia, tchau, Natália, obrigado mais uma vez. Tchau, Vitória. Então tá, sejam bem-vindos, né, os meus alunos lá de Santarém. Gente, eu nem sabia que vocês iam entrar na turma, tá? Eu sabia que tinha uma matrícula nova, mas já estamos junto aí, tá? Qual é a ideia? A Tamires também andou meio que se enrolando nas primeiras aulas, né, Tamires? Totalmente perdida. E aí a ideia hoje é que agora eu vou situar vocês um pouquinho, tá? Essa disciplina, na verdade, eu não sei se ela tinha o mesmo nome em Santarém, tá? Mas aqui é gestão de processos avaliativos. A gente vai trabalhar, né, com avaliação, né? E como se dá esse processo de avaliação, os critérios que eu tenho que ter para ter essa avaliação, tá? Então, assim, eu vou apresentar minha tela aqui só para mostrar ali no aula para vocês ali, que eu vou abrir os prazos para vocês de novo e tudo. As aulas sempre vão ficar gravadas ali, tá? Para vocês. Então, para vocês entenderem. Primeira coisa, né, que é o nosso... que a gente sempre usa aqui, né, Tamires? O nosso grupo de WhatsApp, né? Muito. A gente não se desapega. Então, aqui, vocês têm um link aqui no aula direto para o grupo, tá? Para vocês entrar no grupo. É um grupo só da turma, comigo e vocês, tá? Então, entrem, né, nesse grupo ali, porque ali vocês têm o meu contato. Se quiser me chamar no privado, não tem problema nenhum, tá? Então, para a gente ter um canal ali direto, precisar de ajuda, não entender, a gente faz tudo isso. O nosso link fixo, que vocês já entraram nele hoje, né? Temos o plano de aprendizagem. Eu procuro seguir ele, mas se tiver alguma mudança, eu aviso vocês, né? E vocês perderam as 2 primeiras aulas. Mas agora eu vou dar uma estratégia para vocês aí recuperar e também para a Tamires entender isso, tá?
aqui, ó, bem importante, tá? Tem um cronograma de avaliação que eu coloquei, tá? São as datas mais ou menos previstas quando a gente vai ter ali as avaliações da disciplina. Pode fugir, pode atrasar um pouquinho? Pode, mas eu sempre aviso vocês. Então, por exemplo, tá? A gente está nessa primeira avaliação aqui, tá? Que é onde eu pedi a semipresencial ali, e eu ia pedir sobre uma linha do tempo, mas acabei mudando para behaviorismo, cognitivismo e humanismo, tá? Então, é a primeira avaliação, tá? Que a gente está ali, que vale 0,2 da AP1, tá? Então, ela está aqui. Essa semipresencial, que é a do dia 14, está aqui, ó, tá? Eu pedi um mapa conceitual sobre as três vertentes, e aí vocês vão construir, né? E vão postar em qualquer formato aqui, que é o envio de atividade, está aberto até o dia 25. Se vocês tiverem algum problema, até porque vocês entraram agora na disciplina, a gente estende o prazo, sem problema nenhum, tá? Mas aí, o que eu fiz na primeira aula, tá? Na primeira aula, né, eu trabalhei sobre a proposta da disciplina e tudo mais assim, né? Apresentei a disciplina, né? Trabalhei o cronograma da disciplina, e eu sempre coloco, ó, a gravação da aula aqui, mas também coloco os slides que eu uso, tá? Então, por exemplo, da primeira aula, já tem o material aqui, né? São todos os slides que eu trabalhei na primeira aula e tudo mais, tá? Então, aqui tem certinho a apresentação, né, da disciplina e tudo mais, o que a gente ia trabalhar, enfim, vai trabalhar, tá? Então, sempre vai ter a gravação da aula e o material de apoio, tá? Então, isso foi o que eu trabalhei na primeira aula. E dei uma dica de estudo, estudem sobre behaviorismo, tá? Na segunda aula, eu trabalhei já o behaviorismo e os mapas mentais, tá? Já tá a gravação da aula aqui e tá o material para vocês aqui. E tem um TDE, né, que eu tinha solicitado sobre imagens, tá? Então, assim, ó, esses dois TDS que tá até o dia 18 até hoje, eu vou deixar aberto para vocês até semana que vem, tá bom? Então, aí, vocês fiquem tranquilos com isso, que eu vou abrir, já vou deixar eles abertos, vou botar todos até o dia 25, tá? E aí, hoje, eu já tinha, antes da aula, eu sempre coloco, eu coloquei o material de aula hoje, daqui a pouco eu coloco a gravação, e vou colocar a informação que a gente não tem o TDE, né? Porque vocês vão estar fazendo essa semipresencial, tá? Então, assim, ó, o que vocês têm que fazer agora, né? O que eu dou de ideia, né? Tentem fazer essa semipresencial que vale 0,2 e tentem pegando as outras aulas, tá? E outra coisa, assim, ó, não tem problema nenhum. Pode me mandar mensagem na aula, mas pode usar muito o WhatsApp, tá? Que às vezes até é mais rápido para mim, já dá uma atenção para vocês, já responder, já explicar. Podem mandar áudio, eu também mando áudio, né? Então, assim, Tamires, para te situar, né, e para os colegas também. Ponto de partida, tentar fazer um mapa, né, conceitual, um esquema sobre behaviorismo, cognitivismo e humanismo. Como é que tu vai fazer isso? Eu vou pesquisar ali o que é humanismo. Pega ali as palavras que tu acha mais importantes, aquilo que tu acha mais importante dentro dessa teoria, e joga ali dentro desse mapa. Pode fazer no Word, pode fazer no Canva, pode fazer no Jampo, onde tu quiser fazer, tá? Então, assim, ó, é a primeira coisa que tem que fazer. Como hoje eu não coloquei TDE para não confundir a cabeça de vocês, é isso que tem que focar para fazer, esse mapa conceitual, porque eu quero, na verdade, que vocês visitem esses três conceitos, essas três vertentes, para a gente depois amadurecer mais essa proposta de avaliação, de gestão. Funcionamento das aulas, tá? As aulas vão mais ou menos até 9 horas, esse horário que está indo, né, Tamires, na quarta, né? Mais ou menos isso que a gente está usando. E a partir das 9 eu deixo o TDE, mas eu estou de plantão também. Precisou, me aciona no WhatsApp, eu entro. Se precisar, a gente abre um Meet para conversar, não tem problema nenhum, tá? E durante a semana vocês podem me perguntando, tá? Não tem, né? A gente não tem muita frescura de vocês. Felipe, eu preciso de um prazo mais. Eu me enrolei na atividade ou não entendi isso. A gente retoma, tá? A ideia é que vocês nunca fiquem com dúvidas e se tenham dúvidas, a gente vai tirar, tá bom? Metodologia de trabalho. Alguns trabalhos individuais, como esse aqui, mas também depois eu vou proporcionar uma dúvida. Por exemplo, se eu solicitasse para vocês três, se eu solicitar trabalho em grupo, para vocês três é tranquilo vocês três trabalharem?
sim. Tá? Por E mim, tu, tranquilo. Tá, ótimo. E por ti, Raquel? Acredita? Porque assim, o que acontece? Vocês não vão precisar se reunir presencial, mas se eu der algum trabalho em grupo, por exemplo, que precisem de um pouco mais de interação, posso colocar vocês três, mas como a gente está no remoto também, daqui a um pouco não tem problema da gente se misturar, né, Tamires? A gente não dá muita bola para isso, até é bom, né? Estamos aí para ajudar nessa. Isso aí. Tá? Então, assim, ó, fico à disposição de vocês, tá? Comecem a estudar, se organizar. Sempre às 10 para 7 eu abro a sala de aula aqui. Vocês viram que a gente tem 2 intérpretes, né? Porque a gente tem uma colega surda, né? Que é de Guaíba aqui. E aí a gente sempre tem 2 intérpretes ali, ela participa bastante. Mas vão ser bem acolhidos pela turma, por mim. Sejam bem-vindos. Para nós é a primeira vez, Tamires, que a gente tem de Santarém, né? Ah, nem sabia que existia Santarém. Viu só? Então a gente vai conversar muito Eu creio sobre. que venha mais alunos, porque a nossa turma, acho que tinha uns 10, 15 por aí. E eu acho que foram todos transferidos para cá. Tá, perfeito. Então aí você já sabe aí que a gente tem para acolher vocês Verdade, a e para não deixar gente vocês soube somente ontem, professor. Pois é, eu vi que eu não sabia. E hoje, quando eu abri, eu vi nomes novos, mas não sabia que era de Santarém. E algumas turmas foram diluídas mesmo ontem, né? Exatamente, devido a pouca quantidade de alunos, né? Então, sim, ó, mas sejam bem-vindos e quem vir também a gente vai acolher aí. Se algum colega que vocês conheçam aí, dizem que tem um grupo de WhatsApp, entra ali e ali tem o contato do professor que pode entrar em contato, tá bom? Então tá, minha gente. Uma boa noite, bons estudos para vocês. Ô, senhor. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Eu Boa tô noite. também com uma duvidazinha. Boa noite, Pablo. Uma duvidazinha no meu estágio. Teu